Olá pessoal, meu nome é Aline e esse é o Aleatoriedades, um canal para falar sobre coisas aleatórias que eu gosto, evidentemente coisas nerds. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Dark, a nova série da Netflix, a primeira série alemã da Netflix, que muita gente está aí comparando com Stranger Things. Eu confesso que eu não acompanhei o lançamento dos trailers da série, eu não sabia muito sobre o que se tratava a série quando eu vi, então assim, foi aquele lance de praticamente abrir o Netflix e pá, vou ver essa série aqui, vou ver qual é. Eu não tenho muito como dizer o que as pessoas viram que acharam que era parecido com Stranger Things. Tem semelhança, principalmente no primeiro episódio, assim, deu aquela lembrada, mas eu não sei como eles fizeram isso nos trailers de divulgação. Importantíssimo. Dark é uma série que você precisa assistir sem ver spoiler. Spoiler mata a experiência da série. Então esse vídeo aqui é um vídeo sem spoiler. Eu vou falar algumas coisas sobre a série, algumas coisas sobre a trama, mas vou tentar o máximo possível me manter longe das reviravoltas da série, porque assistir sem saber é muito importante. O que eu vejo que as pessoas podem ter associado com Stranger Things: a gente tem uma história de desaparecimento de criança, uma história que se passa numa cidade pequena, a gente tem um grupo ali de adolescentes, a gente tem aí alguma coisa sobrenatural rolando. Acredito que tenham sido esses elementos que fizeram as pessoas terem essa ideia com Stranger Things. Mas do que se trata Dark? É uma história sobre viagem no tempo. Isso não é nenhum spoiler, pelo que eu vi, é amplamente divulgado. Você tem uma história se passando em épocas diferentes e tudo isso relacionado, para você desenvolver um mistério maior. É uma história assim com muitos personagens, por conta dessa questão de se passar em várias épocas. Isso tudo vai ser mostrado quase que de forma simultânea. É muito importante você ficar muito atento em quem é quem na história. Já tá rolando até aí na internet mapa de árvore cronológica da galera, de árvore genealógica da galera. Porque assim, a história se passa em algumas famílias que estão aí relacionadas com o mistério central. Mas não é nada assim que, meu Deus do céu, não dê pra entender, tá? Se você tiver atenção, prestar atenção nos nomes dos personagens, quem é de qual família, você não vai ficar perdido não. Até porque a série, ela é bacana no sentido de não te deixar ficar perdido. Volta e meia ela vem e te apresenta: isso aqui é fulano, isso aqui é ciclano, e tá relacionado com isso, com aquilo. Ela não chega a ser didático de uma forma chata, de uma forma que insulte o espectador, mas ela tem essa preocupação de: vem cá que eu vou te explicar isso aqui. Você não vai ficar perdido, até porque são muitas e muitas perguntas que a série vai suscitando ao longo de toda a história. Muita coisa ela esclarece, muita coisa ela deixa em aberto. Então não espere aquela história redondinha, 100% fechado, não é. Tipo, ela não vai deixar completamente escancarado pra você ficar sem saber o que aconteceu, mas ela vai deixar muita coisa em aberto aí pra uma provável segunda temporada. Eu achei a história da série sensacional, eu gosto muito de histórias de viagem no tempo. E história de viagem no tempo tem uma coisa muito importante, que talvez quem não tá acostumado com esse tipo de história tenha um estranhamento, que é a questão do paradoxo. Uma coisa que a série o tempo todo faz é colocar pra você: não se preocupe com quem, com o porquê, com como. Se preocupe com quando. Em que momento aquilo tá acontecendo. Entendeu? E assim, pra mim esse é o mote principal da série inteira, sabe? Muita gente aí tá querendo entender como as coisas acontecem. Isso não é o principal, sabe? Ficar procurando explicação. Você precisa se preocupar com quando. Quando as coisas estão acontecendo, pra você poder entender aí essa trama que tá sendo apresentada, entendeu? E você não vai ter resposta pra tudo, não adianta, né? O máximo que você vai conseguir, se preocupando muito com como, é não curtir tanto a história, não curtir tanto a proposta que tá sendo colocada ali pra você, e acabar criando um monte de teoria. E assim, eu não sou o tipo de pessoa que gosta de criar teoria, entendeu? Eu até leio teorias, assim, gosto de ler de vez em quando pra ver a viagem das pessoas, mas não é uma coisa que eu curta muito fazer. Então assim,
A minha preocupação não foi o como. Eu vou contar uma coisa específica aqui da série, mas que não é um spoiler, é uma coisa pra você entender, pra ilustrar melhor o que eu tô dizendo. Um dos personagens, ele gosta muito de mágica. Ele cita Houdini, né? Ele gostaria de ser um Houdini. Ele faz o truque do copo. Não é aquele truque de mágica básico que você coloca um objeto, tem 2 copos, você coloca o objeto dentro de um e tal, e aí o objeto passa pro outro copo. E aí, geralmente, quando você vê uma mágica, você se pergunta como foi feita aquela mágica. E aí o garoto, ele fala justamente isso. O importante não é como, o importante é quando. Quando eu fiz esse objeto que tá nesse copo aqui passar pro outro copo. Não o como eu fiz, sabe? Esse é o grande lance de todo truque de mágica. Não como é feito, mas quando é feito. Esse é o pulo do gato. O principal da história é isso. Você gravar quem é quem, cada personagem, que são muitos, mas apesar de serem muitos, eles são muito bem trabalhados. Não tem essa preocupação de que, botaram um monte de personagem, mas a trama só se passa aqui nesse grupinho e o resto é figuração. Não. Todos os personagens têm uma importância bem grande assim na história, bem dividido isso. A gente quase que não tem um protagonista, né? A gente tem um protagonista, mas assim, que não é tão protagonista assim, porque é muito bem dividido essa questão de a participação de cada um na história. Você precisa se preocupar com quem é quem e quando as coisas estão acontecendo, pra você entender. E ter em mente que é uma história que vai te responder as perguntas até um determinado ponto, mas vai deixar várias outras coisas abertas pra você saber só mais tarde. Ou mesmo coisas abertas que você nunca vai saber. Mas eu achei o final satisfatório. É um final assim, aberto, mas que responde a maioria das questões iniciais. Como eu falei, é uma história de viagem no tempo, passando em vários períodos. É um mistério que começa com o desaparecimento de um adolescente. Logo em seguida tem um desaparecimento de uma criança e tem crianças que estão aparecendo mortas. Então você tem aí esse mistério, além de um quarto aí onde acontecem algumas coisas, que acho que esse quarto é que fez muito a galera pensar na questão de Stranger Things. Um quarto claramente de experimento ali, vai muito além de Stranger Things. Acho que a semelhança termina logo no princípio, assim, você vê que a série ela tem muito mais aí pra oferecer em termos de história, em termos de trama. É uma trama muito intrincada, muito bem amarrada e complexa. É uma trama bastante complexa. Então, tudo gira em torno de descobrir o mistério aí por trás desses desaparecimentos. A trilha sonora é maravilhosa. É uma trilha sonora, assim, tem os elementos de anos 80, porque um dos períodos é nos anos 80. Aí mais uma vez remetendo aí a Stranger Things. Por que as pessoas associaram um pouco isso? A trilha é fantástica, assim. Ela serve muito bem a história. A trilha complementa o que você tá vendo. A fotografia é maravilhosa, é muito bonita, assim. Né, todas aquelas cenas da floresta e tal, porque é uma cidade pequena com uma floresta em volta e os mistérios vão acontecendo basicamente todos dentro da floresta. É muito bacana, vale muito a pena ver. Eu vi 5 episódios de uma vez só, de uma cacetada só. Depois do quinto, no restante, ele vai se encaminhando pro fim. Ele constrói o início da trama nos 5 primeiros episódios e depois do 6 em diante ele vai construindo para um final. Você maratona bem, eu só não vi o restante, porque assim, como eu falei, é uma série que exige muita atenção. Então, como eu já tava ficando com um pouco de sono, eu resolvi dar uma parada, porque eu não queria perder detalhes importantes. E ainda mais que a série é em alemão, né? Eu recomendo, assista em alemão, cara. Assiste em alemão. Não bota em inglês ou com dublagem brasileira, não. Em português, não. Assiste em alemão porque faz parte da experiência. Entendeu? Apesar de que a estrutura de narrativa é uma estrutura de narrativa que não é muito... que não vai causar muita estranheza no público que está acostumado com a estrutura americana, né, norte-americana de fazer esse tipo de coisa. Mas assim, eu acho que a experiência de todo aquele visual incrível e tal, você precisa ter a linguagem original. Eu resolvi parar de assistir, assim, quando eu tava dando um pouquinho mais de sono pra poder assistir depois e tal, porque você fica muito dependente da legenda, você assistindo no idioma original. Você tem que ter aquela atenção de legenda e o que tá passando na tela e tal. Eu resolvi quebrar um pouquinho aí
como eu tava assistindo. Mas assim, a série tem um ritmo muito bom. As coisas vão se encadeando o tempo todo de uma forma muito boa, que te prende. Ela não deixa tudo pra ser resolvido no final. Ela vai resolvendo ao longo da temporada, assim. Ao longo dos episódios, cada hora ele vai te entregando um pouco daquela história, montando aquele quebra-cabeça pra você, até você chegar lá no final. Eu achei a série excelente, assim, super recomendo pra quem gosta de histórias de viagem no tempo. Precisa assistir Dark. Pra quem gosta de uma trama de suspense, de mistério muito bem feita, onde as coisas se conectam de uma maneira muito eficiente, super recomendado, Dark. E o visual incrível, os atores incríveis, a atuação, assim, 10/10, assim, de todo mundo. Muito legal. Então, recomendo pra vocês Dark, série nova aí da Netflix. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa aí o seu comentário se você já assistiu Dark, mas por favor, não dê spoiler. Não dê spoiler. Não estrague a experiência dos outros, ok? Então, comenta aí o que você achou, sem spoiler. E assina o canal. Dá aquela força pra gente fazer mais vídeos aí sobre mais séries, mais assuntos nerds pra vocês. Valeu, galera!